Fala galera, tudo bem? Tudo ok? Tudo na paz? Vamos aí iniciar mais uma aula tranquila nossa aí de geografia, uma aula bacana. E a nossa aula hoje, pessoal, o nosso tema, ele está ligado à diversidade da população brasileira. Ou seja, o nome diversidade já diz o quê? A palavra diversidade diz diferenças, né? Então nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que a população brasileira ela é caracterizada por diversidades, diferenças dentro desse grupo de aproximadamente 209 milhões de habitantes que nós temos espalhado por esse país de dimensões continentais. Pessoal, mas para a gente falar sobre essa diversidade, eu tenho que voltar na história da formação territorial do Brasil, da sua ocupação, né? E também da sua expansão. Eu não posso nunca chegar e afirmar para vocês que esse grupo de 209 milhões de habitantes, eles vão ser, por exemplo, formado de 100% de brancos, ou 100% de negros, ou 100% de índios. O que nós podemos notar? Eu não posso chegar e falar assim, a população brasileira é idêntica à população da Dinamarca, é idêntica à população da Noruega, que são populações formadas em quase 100% de brancos. Não, nós temos uma diversidade, o quê? Uma diversidade gigantesca na questão populacional do território brasileiro. Para entendermos aí essa diversidade, a gente tem que voltar na questão histórica, né? E qual é a questão histórica do território brasileiro ligado à população? A gente volta no famoso 22 de abril de 1500. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, mesmo que deu um branco? Eu esqueci, gente. 22 de abril de 1500... Até tosse aqui, ó. Ah, lembrei! Descoberta do Brasil, né? Não. A gente pode mudar esse termo aí de descoberta para chegada. Não há descoberta quando existe alguém morando naquele determinado espaço, ocupando aquele determinado espaço geográfico, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu chegar na casa de vocês, invadir a casa de vocês, ocupar a casa de vocês e falar assim, galera, eu descobri essa casa. Não, vocês já moravam ali antes do que eu, vocês já habitavam aquela casa antes do que eu e vocês já chegaram ali antes do que a minha pessoa. Então, a partir do dia 22 de abril de 1500, o que vai ocorrer, pessoal? Vai ocorrer a chegada de um determinado grupo, né, vindo lá da Europa, que nada mais é do que os portugueses. Esse grupo vai entrar em contato com outro grupo que já estava aqui, que a gente vai identificar quem é daqui a pouco. E a partir do século seguinte, nós teremos aí a chegada de outro grupo que vai formar aí a população brasileira, que vai dar início ao pontapé dessa diversidade. Então, eu posso afirmar para vocês que nós temos 3 grupos étnicos aí para a formação populacional do nosso território. Primeiro, os índios, né? Como eu falei para vocês, antes do dia 22 de abril de 1500, temos aí os povos nativos, os famosos índios, e esses povos eram distribuídos pelo território brasileiro aí, com culturas diferentes, grupos indígenas diferentes. A gente não tinha somente um grupo indígena, nós tínhamos diversidades também nessa população. Essa população aí, em 1500, tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes, 10 milhões de índios espalhados pelo Brasilzão aí que está acima de mim. Então, o que nós podemos notar, pessoal? Esse primeiro grupo, com a sua cultura, com a sua característica, a partir de 22 de abril de 1500, ele vai sofrer algumas transformações, né? Qual vai ser a transformação? Os portugueses chegam em nosso território, os europeus, no intuito de ocupar, de explorar, de retirar o máximo de recursos naturais e, consequentemente, o que vai acontecer? Nós teremos aí relações, né? Relações, na sua maior parte, forçada. Imagine a visão europeia dessa nova população, principalmente a visão europeia de uma raça o quê? De uma raça superior. Chegando em uma determinada região onde os nativos viviam de uma forma totalmente diferente da cultura europeia. Por exemplo, na questão da roupa. Índio usava roupa? Índio usa roupa? Não.
Qual era a cultura do índio? Ele andava de uma forma de uma forma natural. Isso era a cultura do indígena. O europeu não. O europeu vinha todo arrumado, todo blecado, todo bonitão, lá com a sua forma cultural também. Então, a chegada dos europeus aqui em território brasileiro, e com o passar do tempo, com essa ocupação, ela vai gerar principalmente essa anexação humana. O que significa isso? Os portugueses, eles não são pacíficos, eles não são conquistadores na questão romântica. A gente vai falar assim, não, os portugueses chegaram e conquistaram as Índias com flores, com espelhos, com colares. Não. Aconteceu vários fatores de abusos na história aí da ocupação do território brasileiro pelos portugueses. Automaticamente, com essa mistura, essas duas misturas, né, nós teremos aí o início da formação da população brasileira. Com o passar do tempo, principalmente no nosso segundo fator econômico, né, vamos sair um pouquinho de população e vamos relembrar os fatores econômicos. Nós tivemos 5 fatores econômicos em território brasileiro: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café e a borracha. Então, principalmente o pau-brasil, que foi aí retirado pela mão de obra indígena, e consequentemente na cana-de-açúcar no século XVI, os índios não se adaptaram ao trabalho sedentário, os índios começaram a fugir, começaram a fazer rebeliões, começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos. O que vai acontecer, pessoal? Nós teremos a necessidade da entrada de uma mão de obra em território brasileiro. E essa mão de obra vem do continente africano. É o famoso trabalho escravo, é a famosa mão de obra escrava que vem para o território brasileiro a partir do século XVI, com uma população de 6 milhões de negros africanos aí. Então nós podemos notar o quê? Que nós vamos ter misturas raciais, principalmente pela junção desses 3 fatores étnicos aí. Quais são os 3 fatores étnicos? Primeiro, os índios. Segundo, os europeus. E terceiro, os negros africanos que vieram para o trabalho escravo na lavoura de cana-de-açúcar aí. Com o passar do tempo, nós teremos outros grupos que chegam em território brasileiro. Então, não ficaremos presos a somente 3 grupos étnicos. Os 3 principais grupos étnicos foram esses que eu falei para vocês. Mas nós teremos outros grupos étnicos que chegaram em nosso território. Por exemplo, japoneses, coreanos, chineses. A partir do século XX, século XXI, nós podemos notar a galera aqui da América do Sul, principalmente por fatores econômicos, por questões políticas e sociais, começam a vir para o território brasileiro. E isso vai gerar o quê, pessoal? Isso vai gerar uma mistura racial gigantesca, vai gerar uma diversidade. Mas isso não só gera uma diversidade na questão cor da pele, nós teremos uma diversidade cultural. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, galera, a cultura das 5 regiões é totalmente única, é totalmente igualitária, tô certo? Não, nós teremos culturas diferentes. Por exemplo, nós temos as festas juninas na região Nordeste, nós temos outros tipos de festas aqui na região Sudeste, comidas que foram trazidas pelos europeus, pelos africanos, como eu posso falar para vocês aí, tipo de comida, feijoada, né? Que é uma comida que os africanos começaram a desenvolver aqui no nosso território. Nós podemos notar aqui a religião. Qual é a religião que predomina no território brasileiro? As religiões ligadas às questões europeias, as religiões ligadas às questões ao quê? As questões ligadas ao cristianismo. Nós temos também as religiões espíritas que vieram com os negros africanos. Então, de um modo geral, essa junção populacional, essa questão aí de diversidade populacional, essa questão ligada a um primeiro grupo que estava aqui, que eram os índios, depois chegaram mais 2 grupos, os europeus e depois os africanos, gerou uma diversidade o quê? Gerou uma diversidade não só na cor da pele, mas uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa, uma diversidade social, né? Nós podemos notar que o nosso país ele é caracterizado pelas grandes diversidades. Também nós podemos notar o quê? Que algumas culturas sobressaíram. Hoje, por exemplo, se você andar na rua, você não vai ver uma cultura indígena andando de um lado para o outro. Ah, eu estou indo para a escola agora e olho para o lado, passa um índio só com uma tanguinha, com arco e flecha, indo caçar. Não. Alguém aqui fala Tupi-Guarani?
Não. O que nós podemos notar? Que ocorreu uma quebra de cultura. A cultura mais forte ou as culturas mais fortes sobressaíram sobre a cultura mais fraca. Então nós podemos notar que quem se deu mal aí nessa diversidade foram os grupos indígenas. Se lembra que eu falei para vocês que lá no início, em 1500, nós tínhamos aproximadamente cerca de 10 milhões de índios aí espalhados pelo território brasileiro, em grupos diversos, em tribos diversas? Hoje nós temos aproximadamente 800 mil índios aí. E nós podemos notar que desses 800 mil índios, eles estão abertos ao quê? Estão abertos aos fatores do homem branco. Têm acesso à tecnologia, têm acesso à internet, estudam, estão inseridos aí à margem da sociedade com fatores negativos. Então nós podemos notar que essa diversidade, ela privilegiou algumas culturas, principalmente a cultura branca, e danificou outras culturas e quase levou outras culturas à extinção. Então nós podemos notar que a cultura branca, a cultura europeia, ela sobressaiu. A cultura dos negros africanos, ela tentou sobressair, ela tem bastante força, mas ela não bate diretamente com a cultura dos brancos, né? Não chega ao mesmo patamar. E a cultura indígena, ela foi o quê? Ela foi praticamente dizimada. Então, pessoal, para a gente identificar a formação da população brasileira, essa diversidade que nós temos gigantesca, nós temos que voltar na história do nosso país, na história da chegada, né? No famoso dia 22 de abril de 1500. A partir do dia 22 de abril de 1500, nós teremos aí o início da formação da nossa população com essa diversidade gigantesca. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Beijão do tio Cris. Até a próxima.